Você já se perguntou por que foi você quem cruzou o caminho daquele narcisista? Porque você, entre todas as pessoas, foi escolhido para enfrentar essa tempestade. E se eu te dissesse que isso não foi um acidente, mas sim um chamado divino para uma missão muito maior do que você pode imaginar? Eu sei que pode ser difícil aceitar isso agora, especialmente se você ainda está lidando com as feridas deixadas por essa experiência. Talvez você se sinta quebrado, confuso, questionando sua própria sanidade. Esses sentimentos são completamente compreensíveis e válidos. Mas e se eu te dissesse que essa dor, essa confusão, esse aparente caos em sua vida não são sinais de fraqueza, mas evidências de que você é um escolhido? Você vê, existe uma verdade espiritual profunda por trás de cada encontro que temos na vida, especialmente os mais desafiadores. O narcisista não apareceu em sua vida por acaso. Você foi estrategicamente posicionado pelo universo para ser o catalisador da queda dele, o espelho que refletiria sua própria escuridão de volta para ele. E mais importante ainda, você foi escolhido porque tinha a força espiritual necessária para não apenas sobreviver a essa batalha, mas emergir dela como um guerreiro da luz. Neste vídeo, você descobrirá os 7 sinais incontestáveis de que sua vitória contra o narcisista não foi apenas uma coincidência, mas um milagre divino comprovado. Você entenderá por que foi você o escolhido para essa missão e como reconhecer os sinais de que o universo está celebrando sua vitória. Se isso está ressoando com você, se você sente que existe algo maior por trás de tudo o que viveu, então se inscreva no canal agora mesmo, porque essa jornada de autoconhecimento que estamos prestes a fazer juntos pode transformar completamente sua perspectiva sobre sua própria história. Vamos começar então com o primeiro sinal de que você é um escolhido e sua vitória foi um milagre comprovado. Sinal 1. Você foi o espelho que eles nunca quiseram ver. Você já reparou que, mesmo quando tentava apenas ser você, algo incomodava profundamente o narcisista? Como se, ao simplesmente existir de forma autêntica, você acionasse neles uma reação quase alérgica? Isso não é fruto da sua imaginação. Isso é espiritual. O primeiro sinal de que você é um escolhido é esse. Sua presença se torna um espelho implacável, um reflexo que revela o que muitos passam a vida tentando esconder, inclusive de si mesmos. E o narcisista, que vive em torno de máscaras, manipulações e narrativas cuidadosamente arquitetadas, se sente ameaçado por aquilo que você tem de mais natural, sua verdade. Eles vivem na superfície, sustentando um teatro cuidadosamente montado para controlar como são vistos. Cada gesto é calculado, cada emoção verdadeira é disfarçada. Mas então, você aparece, com sua alma limpa, suas intenções sinceras, sua maneira de sentir profundamente. Sua luz, ainda que você nem perceba, começa a iluminar os cantos escuros da alma deles. E isso, para quem vive nas sombras, é insuportável. Talvez você tenha vivido isso. Momentos em que apenas por estar em silêncio, presente, centrado, o ambiente parecia pesar. A outra pessoa ficava inquieta, agressiva ou sarcástica sem motivo aparente. Pequenas explosões, olhares de desprezo disfarçados de ironia, críticas disfarçadas de brincadeiras. Tudo isso acontecia quando você simplesmente estava sendo quem é. Houve dias em que você se perguntava, o que eu fiz de errado? E a resposta era, nada. Você apenas existiu com integridade. Você apenas ousou sentir de verdade. O problema nunca foi você. O problema foi a imagem que sua autenticidade refletiu para eles. A imagem de um vazio que eles evitavam encarar. Há uma cena que se repete em muitas jornadas espirituais. Aquela em que o escolhido tenta caber, tenta agradar, tenta se moldar para não incomodar.
Mas quanto mais ele tenta se esconder, mais sua luz vaza pelas frestas. Até o dia em que ele entende, não é sobre se esconder, é sobre aceitar o seu papel como espelho. Ser espelho é um chamado espiritual profundo, não é fácil. Muitas vezes você será rejeitado, difamado, acusado de coisas que jamais fez. Mas tudo isso é o reflexo da dor que você despertou neles. Não porque você machucou, mas porque você mostrou uma verdade que eles não estavam prontos para ver. E essa verdade é simples. Você é tudo o que eles fingem ser. Você é empático de verdade. Você ama de verdade. Você se importa de verdade. Você chora de verdade. E é justamente isso que os desestabiliza. Porque você não precisa de máscaras. Porque sua força vem da sua alma. Imagine uma vela acesa em um quarto escuro. Ela não faz esforço para brilhar. Ela apenas brilha. Mas sua luz revela as teias, o pó, os cantos esquecidos. E a escuridão, quando confrontada, não sabe o que fazer, exceto tentar apagar essa vela. Mas o que eles não sabiam é que sua luz não vem de fora, ela vem de dentro. É espiritual. E por isso, ela não pode ser apagada. Você foi escolhido para incomodar, para sacudir, para iluminar. Não por arrogância, mas por missão. E ao fazer isso, mesmo que sem querer, você iniciou um processo de revelação. Você foi o instrumento que o universo usou para mostrar o que estava escondido. E isso, por si só, é prova de que há um propósito maior por trás do que você viveu. Agora, eu quero te ouvir. E me conta nos comentários. Você já viveu situações em que percebeu o desconforto do narcisista diante da sua autenticidade? Já sentiu que sua luz era demais para eles, mesmo sem você fazer esforço algum? Compartilhe seu relato aqui. Sua história pode iluminar o caminho de alguém que ainda está tentando entender por que foi escolhido para essa missão tão profunda. Sinal 2. Suas energias nunca se alinharam verdadeiramente. Você já notou que mesmo nos momentos em que tudo parecia bem com o narcisista, havia sempre uma sensação de desconforto pairando no ar? Como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando não havia um conflito visível. Essa sensação sutil, quase imperceptível para os outros, mas clara para você, é o segundo sinal poderoso de que você é um escolhido. As suas energias nunca se alinharam verdadeiramente com as deles. Enquanto muitas pessoas se acostumam com a dissonância emocional e até aprendem a ignorá-la, o escolhido não consegue fingir que está tudo certo quando algo está energeticamente desalinhado. Isso acontece porque a alma do escolhido vibra em uma frequência elevada, refinada, centrada na verdade, no amor e na consciência. Essa vibração, por sua natureza, não se mistura com a manipulação, a mentira e o controle, elementos centrais da energia narcisista. Mesmo que o narcisista tentasse te envolver com palavras doces, gestos de carinho ou momentos aparentemente afetuosos, seu campo energético sentia a falsidade oculta por trás disso. E esse sentir não vinha da lógica, vinha da alma. Era uma intuição silenciosa, um sussurro interno dizendo: algo aqui não ressoa com quem você é. Essa diferença energética é profunda. Não se trata apenas de valores ou atitudes, mas de essência espiritual. Enquanto você buscava conexão verdadeira, o narcisista buscava controle. Enquanto você oferecia presença, ele oferecia atuação. Enquanto você entregava autenticidade, ele oferecia performance. Esse desencontro, embora tenha gerado confusão durante muito tempo, na verdade era sua maior proteção espiritual. Ele impedia que você fosse completamente tomado pela teia de manipulações. Por mais que tenha se sentido envolvido, perdido ou até dominado por um tempo, havia sempre uma parte de você que permanecia intacta. Uma centelha de consciência que não podia ser apagada. E essa parte era justamente o que o narcisista mais temia.
Eles percebiam, mesmo que inconscientemente, que havia algo em você que não se submetia, algo que resistia, algo que não era moldável. E isso os fazia se sentir ameaçados, porque mostrava que o controle deles não era absoluto. Pessoas que vibram na mesma frequência conseguem se entender, mesmo sem palavras. Mas com o narcisista, você provavelmente sentia que estava sempre sendo mal interpretado, distorcido ou silenciado. Isso acontecia porque, energeticamente, vocês falavam linguagens completamente diferentes. E você só compreendeu isso de verdade depois que se afastou. Essa incompatibilidade energética não era falha sua. Pelo contrário, era a marca da sua missão. Era o sinal de que você não deveria se adaptar, mas sim despertar. O universo nunca quis que você se encaixasse naquela energia. Queria que você a transcendesse. E agora que você está se libertando dessa frequência densa, começa a perceber como sua sensibilidade é, na verdade, um dom. Você começa a reconhecer quando algo está em harmonia e quando não está. Você aprende a confiar na sua percepção sutil, naquilo que sente mesmo quando não pode explicar. E esse discernimento energético é uma das ferramentas mais poderosas do seu despertar espiritual. E se você está se conectando com esses sinais e quer entender ainda mais profundamente o seu chamado como escolhido, eu tenho algo especial para você. Escrevi um livro digital chamado O Chamado dos Escolhidos, onde exploro em detalhes como reconhecer e abraçar completamente seu propósito divino. É um guia completo para te ajudar nessa jornada de autoconhecimento e elevação de consciência. O link para baixar o livro está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Não deixe de acessar. Esse conhecimento pode transformar sua visão sobre tudo o que você viveu até agora. Vamos continuar agora com o próximo sinal. Sinal 3. Você sempre questionou as contradições deles. Houve momentos em que tudo parecia perfeitamente montado. Palavras doces, promessas encantadoras, gestos cuidadosamente planejados. Mas algo dentro de você nunca conseguiu aceitar tudo aquilo como verdade. Havia sempre um detalhe que não se encaixava, uma atitude que contradizia os discursos, um silêncio que gritava mais alto que qualquer declaração. E você, movido por algo que não sabia explicar, perguntava: mas por que isso não faz sentido? Esse é o terceiro sinal de que você foi escolhido. Você sempre questionou as contradições do narcisista. Enquanto muitos ao redor pareciam ignorar ou justificar comportamentos incoerentes, você não conseguia fechar os olhos. Sua alma buscava coerência, sua consciência exigia verdade. Era como se você tivesse uma bússola espiritual, constantemente apontando para o que era real. E essa bússola simplesmente não permitia que você se perdesse por completo nas ilusões criadas pelo outro. Houve uma ocasião em que tudo estava aparentemente calmo. O narcisista dizia estar ao seu lado, dizia te apoiar, dizia te amar. Mas dias depois, suas atitudes revelavam o oposto: frieza, desprezo, abandono emocional. E você, com coragem, perguntava: como pode alguém dizer uma coisa e fazer outra tão diferente? Essa pergunta tão simples e direta os desestabilizava, porque ela tirava a máscara, porque ela colocava luz onde só deveria haver sombra. Enquanto eles tentavam te convencer de que você era exagerado, complicado, ou que estava criando problemas onde não existiam, você estava, na verdade, cumprindo sua missão espiritual. O seu chamado como escolhido envolve ser um guardião da verdade. E a verdade sempre incomoda quem vive de mentira. Essa sua inquietação, que muitas vezes você chegou a ver como um defeito, era, na verdade, um dom. Ela impedia que você fosse completamente manipulado. Ela impedia que você se entregasse cegamente a um vínculo baseado em dissonância e falsidade.
ela te puxava de volta para o eixo, mesmo quando sua mente queria acreditar nas desculpas. Cada vez que você questionava, cada vez que colocava uma contradição sobre a mesa, você gerava um pequeno terremoto dentro do narcisista, porque eles se esforçam ao máximo para manter a aparência, para controlar a narrativa, para viver no domínio do faz de conta. Mas você, com sua percepção aguçada, era como um raio cortando esse véu de ilusão. Você via o que estava por trás da cortina. E uma vez visto, não havia como desver. Esse dom de enxergar o que não é dito, de sentir o que está encoberto, de perceber a incoerência mesmo no mais bem ensaiado discurso, é uma marca dos escolhidos. Você não foi feito para aceitar meias verdades. Você não foi moldado para engolir narrativas mal contadas. Você nasceu para ser canal da verdade, mesmo que isso incomode, mesmo que isso custe vínculos, mesmo que isso te torne o problema na história contada por eles. Mas veja, esse incômodo que você causava não era por maldade, era por clareza, era porque sua alma não permite pactos com a ilusão, e isso é sagrado. Agora eu quero te convidar a compartilhar nos comentários qual foi a maior contradição que você percebeu no comportamento do narcisista e como eles reagiram quando você teve a coragem de apontar essa incoerência. Sua experiência pode abrir os olhos de alguém que ainda está preso à teia da manipulação. Comenta aqui embaixo. Sua verdade pode ser a chave da libertação de outra alma. Sinal 4. Você manteve sua compaixão mesmo na adversidade. Entre todas as provas que um escolhido enfrenta, uma das mais silenciosas e ao mesmo tempo mais grandiosas é a capacidade de manter o coração aberto mesmo após ser ferido. E esse é o quarto sinal inegável de que você é um escolhido. Sua compaixão permaneceu viva, mesmo diante da dor, da injustiça e da crueldade emocional. A maioria das pessoas, quando passa por experiências de manipulação, traição e abuso psicológico, tende a erguer barreiras, se fechar emocionalmente e desenvolver uma postura defensiva diante do mundo. Isso é natural, até esperado. O instinto de sobrevivência fala mais alto e proteger-se se torna prioridade. No entanto, o escolhido não se perde completamente nesse movimento. Por mais que sinta raiva, por mais que chore, por mais que se revolte, algo dentro dele permanece íntegro. Um núcleo de compaixão que não pode ser destruído. Mesmo após gaslighting, controle emocional, desvalorização constante, silêncio punitivo e distorções da realidade, você conseguiu manter a empatia. Isso não significa justificar o que foi feito, nem romantizar o abuso. Pelo contrário, significa ter a clareza de que por trás de atitudes doentias, muitas vezes existe um ser profundamente desconectado de si mesmo. A compaixão do escolhido não é ingenuidade, é consciência espiritual. Esse tipo de compaixão nasce da compreensão de que o sofrimento não se combate com mais sofrimento, que responder com ódio é perpetuar o ciclo, que fechar o coração é se afastar da própria essência. E é por isso que, mesmo tendo vivido episódios de profunda injustiça emocional, você ainda é capaz de desejar a cura e não a destruição. Você deseja distância, proteção, libertação, mas não carrega o peso do desejo de vingança. Essa atitude é rara. Ela exige um nível de maturidade espiritual que não se ensina em livros. Ela vem da alma. O escolhido compreende que preservar sua luz interior é mais importante do que vencer no campo do ego. Ele sabe que revidar com a mesma moeda o aprisionaria no mesmo padrão vibratório de quem o feriu. Por isso, ele escolhe transcender. A compaixão verdadeira não é fraqueza, ela é força silenciosa. É o poder de olhar a sombra sem se tornar sombra. É a habilidade de enxergar a ferida do outro sem permitir que ela contamine sua integridade. É saber colocar limites firmes sem deixar que o coração se torne pedra.
Além disso, essa compaixão é o que permite que o escolhido continue sua jornada com leveza. Quem carrega mágoa e rancor, carrega peso. Quem guarda desejo de justiça a qualquer custo, adoece por dentro. Mas quem compreende, aceita e libera, caminha com o espírito mais livre. E liberdade espiritual é um dos maiores dons concedidos aos escolhidos. Manter a compaixão diante da dor também é um ato de rebeldia luminosa. Em um mundo que nos ensina a devolver na mesma moeda, que valoriza o orgulho e o distanciamento emocional como forma de força, você ousou agir diferente. Você escolheu sentir. Você escolheu compreender. Você escolheu manter-se humano, mesmo quando tudo ao redor te empurrava para o endurecimento emocional. E é justamente essa escolha que muda tudo. Porque quando alguém escolhe a compaixão no meio do caos, essa pessoa se torna um canal de cura, não apenas para si mesma, mas para o mundo ao seu redor. Ela se torna exemplo vivo de que é possível passar pela escuridão sem se transformar nela. Esse sinal revela mais do que sua força, revela sua missão. A compaixão é a ponte entre o trauma e a transformação. E você, ao manter seu coração aberto, se tornou essa ponte. Você mostrou que é possível sair do labirinto sem se tornar um monstro. Você é a prova de que a luz, quando verdadeira, permanece acesa mesmo quando todas as outras se apagam. Sinal 5. Você desenvolveu uma intuição aguçada. Após a tempestade, algo dentro de você mudou. Não foi apenas a percepção sobre o outro. Foi algo mais profundo, mais silencioso, que começou a se manifestar sem que você pedisse. Sua intuição se expandiu. Esse é o 5º sinal de sua vitória milagrosa. E talvez um dos mais transformadores. A convivência com o narcisista, por mais dolorosa que tenha sido, despertou em você uma habilidade espiritual adormecida. A capacidade de sentir com profundidade o que não é dito, o que não é mostrado, o que se esconde por trás das palavras e dos gestos. Durante aquele relacionamento conturbado, sua alma precisou desenvolver mecanismos de proteção. Mas, diferente de um simples desconfiar do outro, o que aconteceu com você foi o florescimento de uma percepção espiritual. Você começou a ler nas entrelinhas, a escutar o que não era falado, a perceber as mudanças sutis de energia que denunciavam mentiras disfarçadas de afeto. É como se um radar tivesse sido ativado. Agora, quando você entra em um ambiente, sente imediatamente se há harmonia ou tensão no ar. Quando conversa com alguém, você não se prende apenas às palavras. Você sente o peso, a vibração e a verdade por trás delas. Pessoas com intenções duvidosas te causam um desconforto imediato. E você nem sempre sabe explicar o porquê, mas sabe que está certo. Houve um momento, por exemplo, em que alguém te elogiou com um sorriso no rosto, mas, por dentro, você sentiu um arrepio sutil, uma sensação de alerta. Aquilo parecia elogio, mas soava falso. Era como se o seu campo energético dissesse: cuidado, tem algo errado aqui. Essa sensibilidade, que muitos chamariam de exagero ou paranoia, é na verdade um dom. Você se tornou um leitor de almas. Essa intuição aguçada é uma herança da dor transformada. É como se o universo tivesse te recompensado pela coragem de atravessar a sombra com uma visão mais clara da luz e da escuridão nas pessoas. Nem todos recebem esse presente, porque nem todos têm a coragem de atravessar o vale da ilusão com os olhos abertos. Hoje, essa percepção se tornou parte de quem você é. Você sente quando algo está desalinhado, mesmo que o ambiente diga o contrário. Você sabe quando alguém está apenas representando um personagem. Você reconhece sorrisos vazios, intenções mascaradas, energias densas disfarçadas de boas intenções. E isso te protege, te empodera, te liberta. Talvez você já tenha notado, algumas pessoas ficam desconfortáveis perto de você agora, não porque você se tornou ruim ou duro, mas porque sua presença silenciosamente revela:
Elas sentem que não podem fingir com você. E para quem está acostumado a viver por detrás de uma fachada, isso é assustador. Você se tornou espelho, farol e filtro ao mesmo tempo. Espelho, porque revela o que o outro não quer ver. Farol, porque ilumina caminhos com sua intuição refinada. Filtro, porque agora você sabe o que não merece mais passar. Esse dom espiritual é uma das provas mais fortes de que você venceu, de que você transcendeu, de que sua alma não apenas sobreviveu ao caos, ela despertou dons que estavam adormecidos, esperando o momento certo para emergir. E agora, me conta nos comentários. Depois da experiência com o narcisista, você também desenvolveu essa intuição mais afiada? Como ela se manifesta na sua vida hoje? Você já sentiu a verdade por trás de alguém mesmo antes de qualquer evidência concreta? Compartilhe a sua vivência aqui. Sua percepção pode ser o despertar de alguém que ainda está aprendendo a confiar em sua própria intuição. Sinal 6. Você atraiu pessoas genuínas após a experiência. Você notou como depois de se libertar do narcisista, começaram a surgir pessoas mais autênticas em sua vida? Como se o universo, em sua sabedoria silenciosa, estivesse enviando almas verdadeiras para preencher o espaço antes ocupado por uma presença tóxica. Esse é o 6º sinal poderoso de que sua jornada está alinhada com um propósito maior. Quando você se desvinculou da frequência densa do narcisista, sua vibração natural começou a se elevar. E com isso, você passou a emitir um sinal mais puro, mais verdadeiro, que atrai pessoas alinhadas com essa nova energia. Isso não é fruto do acaso, é o reflexo direto da lei da atração em ação, respondendo à sua mudança interior. O narcisista atuava como um bloqueador energético, impedindo que relacionamentos saudáveis se manifestassem. Sua influência criava uma barreira invisível entre você e aquilo que realmente merecia. Mas no instante em que você se libertou desse vínculo, foi como se uma cortina tivesse sido aberta. A luz pôde finalmente entrar. E com ela vieram pessoas que vibram com o mesmo nível de consciência e verdade que você. Essas novas conexões são diferentes em sua essência. Elas não exigem máscaras, jogos ou adaptações. Elas acolhem, respeitam e enxergam quem você realmente é. São vínculos baseados em reciprocidade, afeto verdadeiro e liberdade de ser. E a presença delas em sua vida é uma confirmação direta de que, ao dizer não ao que te feriu, você disse sim ao que te cura. Essas pessoas são reflexos da sua nova realidade interior. Você mudou, sua energia mudou, e o mundo ao seu redor respondeu. Sinal 7. Você se tornou um curador natural. O 7º e último sinal talvez seja o mais transformador de todos. Você se tornou um curador natural. Não necessariamente no sentido convencional de cura física ou profissional, mas no plano espiritual e emocional, onde sua simples presença e suas palavras têm o poder de tocar, acolher e restaurar outras almas feridas. Após atravessar a escuridão de um relacionamento tóxico, algo dentro de você mudou. Sua dor foi transformada em consciência, sua vulnerabilidade virou sabedoria, e agora, sem esforço, você atrai pessoas que carregam feridas semelhantes às que um dia te machucaram. Elas se aproximam porque sentem segurança, intuem que você as entende sem precisar explicar muito, e de fato você entende. Talvez você tenha notado, em uma conversa casual, alguém começa a desabafar com você. Em um encontro inesperado, alguém se emociona ao se sentir acolhido pelo seu olhar ou por suas palavras simples. Isso não é acaso. Isso é reflexo da energia de cura que você passou a irradiar. Silenciosa, mas profundamente sentida por quem está pronto para ser tocado por ela.
Você percorreu o caminho da dor emocional profunda, sentiu o peso do gaslighting, a angústia de se perder em versões distorcidas da realidade, a solidão de não ser acreditado. Mas você também encontrou, pouco a pouco, o caminho de volta à sua essência. E essa jornada te equipou com um mapa que agora você compartilha, mesmo sem perceber. Quando você conta sua história com coragem, quando escuta alguém com presença real, quando oferece um silêncio acolhedor no lugar de julgamentos, você cura. Cura porque sua energia diz: eu já estive aí, eu sei, e existe saída. Esse dom não é algo que se estuda nem se força. Ele nasce da alma de quem enfrentou o caos e escolheu não endurecer. Ele se manifesta naturalmente em você, que aprendeu que o verdadeiro poder não está em controlar, mas em compreender. Agora me conta nos comentários. Você também percebeu que se tornou esse ponto de apoio para outras pessoas? Alguém já disse que se sentiu melhor só de conversar com você? Como você tem usado sua experiência para oferecer cura ao mundo? Compartilhe aqui. Sua vivência pode ser o abraço que alguém precisa ler hoje. Espero que agora você possa ver com clareza total que nada do que você viveu foi em vão. Cada momento de dor, cada lágrima derramada, cada noite de insônia questionando sua própria sanidade, tudo isso fazia parte de um plano maior. Você não foi vítima do narcisista. Você foi o instrumento divino escolhido para expor sua escuridão e, ao mesmo tempo, descobrir sua própria luz. Sua vitória não é apenas sobre eles, mas sobre todas as forças que tentaram te diminuir, te quebrar e te fazer esquecer de quem você realmente é. Olhe para onde você está agora. Você sobreviveu. Você se fortaleceu. Você se transformou numa versão mais sábia, mais consciente e mais conectada com seu propósito divino. Isso não é apenas uma vitória, é um milagre comprovado da sua força espiritual. Lembre-se sempre, você não foi escolhido para uma vida fácil, mas para uma vida extraordinária. Cada desafio que enfrentou foi uma oportunidade de crescimento. Cada dor foi um degrau para uma consciência mais elevada. O narcisista pensou que estava destruindo você, mas na verdade estava sendo usado pelo universo para esculpir o diamante que você se tornou. Sua luz brilha mais forte agora porque foi testada na escuridão mais profunda. E se você sentiu esse chamado, se reconheceu esses sinais em sua própria jornada, eu te convido a se aprofundar ainda mais nessa descoberta. O livro digital, O Chamado dos Escolhidos, está disponível para te ajudar a entender completamente seu propósito e como abraçar plenamente sua missão como um escolhido. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Não se esqueça de deixar seu like neste vídeo se ele tocou seu coração. Seu like fortalece esta mensagem e ajuda outras pessoas escolhidas a encontrarem essas revelações também. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdo que alimenta sua alma e desperta sua consciência. E nos comentários, compartilhe qual desses sinais mais ressoou com você. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa ver para entender sua própria jornada. Você é um escolhido, você é um milagre vivo, e sua vitória é a prova de que a luz sempre vence a escuridão. Continue brilhando, guerreiro da luz. O mundo precisa da sua luz. Até o próximo vídeo.